Oi, pessoal, meu nome é Ana Clara Vicenzi, estou no meu segundo semestre de Comunicação Empresarial e hoje vocês estão assistindo o videocast de Comunicação Empresarial na Prática. Oi, pessoal, eu sou a Manuela Luz, agora formanda de Comunicação Empresarial, então daqui a pouquinho tem formatura. Estou aqui também compondo nossa mesa com a Ana Clara e com os meninos que vão se apresentar também, então contem um pouquinho quem vocês são, qual semestre vocês estão, enfim, para a gente poder contextualizar todo mundo. Eu sou o Daniel Ribeiro. Eu tô no primeiro... Eu ainda não me acostumei a dizer que eu tô no segundo semestre, então eu tô indo pro segundo semestre. Eu já sou formado em um técnico em publicidade e hoje eu faço comunicação empresarial aqui na PUC. Show! Meu nome é Lucas Parodes, eu sou de comunicação empresarial, também indo pro meu segundo semestre aqui do curso de comunicação empresarial e atualmente trabalho como Customer Success. Então, legal, temos pessoas aqui, todos vocês estão indo pro segundo semestre, então acho que dá pra ter um papo bem legal de como que foi esse primeiro semestre, o que vocês acharam, o que tem tão de expectativas no curso, que já tive toda essa jornada, agora realmente tô só esperando a formatura mesmo. Então acho que vai ser bem legal a gente poder compartilhar isso com o pessoal. A gente tá querendo spoiler também, Sim. do que vem por aí. Podem me perguntar que eu dou todos os spoilers que vocês quiserem. Então, a gente está aqui para bater um papo sobre como foi o nosso primeiro semestre, quais expectativas a gente tinha quando a gente foi entrar no curso, o que foi atendido, o que a gente ainda está ansioso para ver, o que nos surpreendeu dentro do curso, dentro dessa nossa primeira experiência, nesse sobrevoo assim, que a gente teve em cima da comunicação empresarial como um todo mesmo, porque agora no primeiro semestre a gente tem cadeiras muito amplas, assim, a gente explora muitas áreas ao mesmo tempo. Né? Então, acho que dá para começar pedindo o que vocês acharam do nosso primeiro semestre. No começo eu achei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A primeira sensação que eu tive foi, o que eu tô fazendo aqui? Mas depois, com o tempo, eu acho que foi evoluindo, então, nas cadeiras, na conversa, entre os colegas, entre quem já conhece um pouco mais e quem não conhece quase nada, assim, que entrou direto. E daí, cada vez eu fui gostando mais e, vou ficar até o fim. E isso. É dia a dia que a gente vai pensando que vai pro próximo, quando vem, já acabou, já. Né? Entendendo e conversando e conhecendo, porque uma coisa legal desse curso é que são várias pessoas de diferentes áreas, assim. A comunicação por si só já é uma coisa bastante ampla, né? Então, a gente que chega com objetivos diferentes. Sim. E a gente vai entendendo esses objetivos das outras pessoas enquanto a gente tá, assim, conhecendo tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, essa parte de conhecer é muito legal. E a gente sai também daqui com objetivos muito diferentes, porque, realmente, como tu falou, a comunicação é muito ampla e passa voando. Sim. Então, eu lembro do meu primeiro semestre, foi assim... Eu entrei e foi apaixonante, digamos assim. Nossa, eu amei. Todas as cadeiras, acho que era um pouquinho diferente ainda das de vocês. Mas eu lembro que eu pensei assim, eu disse, nossa, escolhi a coisa certa, vou continuar. Porque sempre tu entra e tu fica, será que eu vou continuar? Será que eu vou trocar? Porque tu tá entrando ali no curso. E realmente, assim, foi apaixonante. Tu, Lucas? Como a Ana falou também, eu senti no começo que era muito abstrato, quando a gente fala de comunicação, muito abstrato, né? A gente não tem ideia exatamente do que a gente vai atuar profissionalmente ao longo da vida depois dessa formação. E ao longo do primeiro semestre eu fui entendendo quais áreas de atuação que a gente pode usufruir da comunicação. Tanto que eu descobri que da área que eu estou hoje em dia, eu posso usar muito da comunicação e eu não sabia disso. E eu fui com o basamento do primeiro semestre, melhorando na minha área também e no meu dia a dia dentro da empresa. E para mim o primeiro semestre foi magnífico. Eu me surpreendeu pelo fato também que eu achei que teria mais aulas teóricas e no fim acabei tendo aulas muito mais práticas. Eu acabei tendo aulas tipo de fotografia que eu não imaginaria que eu teria, entendeu? Eu achei que teria algo mais a ver com estratégia de comunicação, teoria da comunicação, que isso tem também dentro do curso, mas coisas mais práticas assim eu achei que não teria e acabei tendo. Então para mim foi muito bom, uma surpresa muito boa. E me surpreendi bastante com o primeiro semestre do curso. E tem muita coisa ainda pra ver. Eu acho bom porque as cadeiras se conectam. Eu
ia falar exatamente Quando isso. tu começa a ligar uma coisa com a outra, que uma professora falou e a outra professora falou, e daí parece que dá um pum na tua cabeça, assim, agora faz tudo sentido. Porque tu chega e a primeira pergunta que te fazem é: o que é comunicação? Daí tu fica assim, ó, não sei te dizer ainda o que é isso, eu espero aprender o que é isso. E a gente vai conseguindo construir, assim, sentidos, sabe? O que eu achei desse primeiro semestre é que ele foi muito norteador, assim, parece que abriu sei lá, abriu O horizonte uma noção, da comunicação assim, foi na aberto. minha cabeça. Porque eu consegui entender tudo que dá pra fazer. É óbvio que é um leque muito grande, então ao mesmo tempo que é norteador, é meio desnorteador, né? Porque tu fica assim, meu Deus. Tu entra com o objetivo de pensar, mas tem muita coisa aqui que eu também quero fazer. Mas eu posso fazer tanta coisa. Então, ele é uma coisa que te deixa, assim, meio nivelado. E dá para responder o que é comunicação? Até que dá, mas, assim, depende do ponto de vista, entendeu? Mas eu achei basicamente isso do primeiro semestre. Para mim, também foi um semestre magnífico. E tu, Manu, o que tu lembra do teu primeiro semestre? Eu lembro que a gente tinha, eu e a Isabela, meu grude, o Marco também, a gente comentava muito essa questão das cadeiras se conectarem. Que a gente tinha, assim, digamos, a gente tinha aula de segunda a sexta no primeiro semestre. Mas a gente tinha as cadeiras de terça, quarta e quinta, principalmente. A gente saía da aula e a gente, meu Deus, isso aqui, tipo assim, não era a sensação que era igual, porque eram focos diferentes, mas a gente pensou, meu Deus, parece que elas se conversam pra dar aula, porque isso a gente viu essa semana aqui, a gente tá vendo nessa semana isso, e completa o que a gente tá vendo. E a gente ficava, será que é isso, realmente? E aí tu vai vendo que nos outros semestres, tipo, consegue seguir essa linha de raciocínio e as coisas vão se interligando com o que tu já aprendeu. Então é muito legal, é muito maluco, porque no primeiro semestre tu fica... Nossa, a gente ficou, assim, acho que foi um dos nossos semestres favoritos, inclusive, foi o primeiro semestre. Mas a gente tinha realmente essa percepção, assim, de abrir um primeiro leque, e depois vocês vão ver que vai abrir mais leques. Se vocês já acham no primeiro semestre que vocês abriram um leque, totalmente não. Ele ainda abre mais ainda. Então, acho que basicamente isso, assim, de se conectar tudo e da gente achar, bom, é isso, agora a gente vai aprofundar mais nos próximos semestres. A gente aprofunda, mas a gente também conhece muitas outras coisas que, assim, são muito legais e que tu... Nossa, eu disse assim, nunca pensei que eu podia trabalhar com isso. E aí, é uma área que eu super me interesso agora por trabalhar e aí a gente vai vendo as expectativas que eu tinha antes, quando eu entrei no curso, agora são totalmente diferentes. Então, é muito legal que mesmo em 2 anos e meio, a gente vai mudando enquanto profissionais e vai conhecendo muitas áreas de atuação que são muito legais. E teve alguma coisa que surpreendeu vocês, assim? Eu vou falar assim, ó, no primeiro semestre, no curso inteiro pra Manuela. Fazer ela recordar lembranças que já estão um pouco mais avançadas, porque aprendeu muita coisa durante esse meio tempo. É inegável, né? Mas, assim, surpresas durante o curso e surpresas, assim, da primeira impressão. Posso começar? Faz. Para mim, me surpreendeu muito a cadeira de gestão reputacional, que é a professora Denise, que é a coordenadora do curso, e comunicação organizacional. Quando eu ouvi comunicação organizacional, me veio muito mais a ideia de ser uma comunicação RH, sabe? O que o RH faz, assim, interno e tudo mais. E aí, no momento que a gente entende que, para construir uma marca, ela começa de dentro para fora, e aí se conecta com a gestão de reputação, que vai manter essa imagem, visão da empresa perante o mercado com base na comunicação organizacional. E isso, a ideia das cadeiras se conectarem, que a Manu comentou, é sobre isso. A aula de segunda e terça, pra gente, as cadeiras se conectavam de alguma forma. E aí a gente tinha essa outra percepção, assim, de uau! Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. E são coisas que tu vê, sentido. tipo, antes tu via na prática acontecendo, tu não sabia. E aí tu estuda, tipo, meio na teoria, assim, e tu diz, nossa, é isso que as empresas fazem, tipo, é isso que tá por trás do que a gente vive todos os dias. É isso, tipo, isso. E são coisas que acontece rapidinho, assim, no nosso dia a dia, a gente nem percebe, as pessoas nem percebem, mas é muito legal estudar tudo que tá por trás.
Eu sou apaixonada, assim. Desculpa te Não, interromper. nem que eu faço. E a ideia também de entender o que é comunicação, porque a gente entende... Bom, antes de entrar no curso, na minha cabeça, comunicação era a passagem de informação. Mas nós sabemos Lá que vem ele, lá vem o voltãozinho. comunicar... Não, peraí. Informar. Informar não é comunicar. Então, isso foi uma outra surpresa também, que a gente entende que comunicação é conexão, né? É conexão entre partes. Logo, se conexão é raro, comunicação entre partes também é. Óbvio. Sim, Foi comunicar orgulhosa. muito mais Ela é complexo. muito Prestei muita atenção na aula, viu, professora? Eu concordo com tudo que o Lucas disse, mas eu vou trazer a parte de laboratório de comunicação e toda a parte mais prática, assim. Foi o que brilhou meus olhos, assim, no primeiro momento. Escrever roteiro. É a Muito primeira vez que eu tô no legal, né? podcast, eu sempre tô do outro lado. Então, Ó. tudo, essa parte mais prática, fotografia, foram o que me deu mais vontade de ficar aqui e fazer o curso e continuar e terminar o curso. Então, acho que toda essa parte que a gente coloca a mão na massa e vê. E tem outra coisa, tu tinha dito de saber que as empresas fazem aquilo e o motivo. Teve uma aula que eu fui muito ingênuo e falei assim, parece que foi só pelo hype. E a Denise falou, não, vou te mostrar. E tal. Eu falei, nossa, faz todo sentido. Tudo que ela tá falando, desde o começo da primeira aula até agora, faz sentido. E não foi só pelo hype. Foi toda uma construção que a empresa fez até criar aquilo. E a gente entender que a empresa está fazendo aquilo. E a gente está entendendo também como empresa, como funcionário daquela empresa, é excelente, assim. A gente não vê mais só algo, a gente vê tudo por trás. A gente não consegue só enxergar algo. Gente, isso foi uma coisa que mudou na minha vida. Parece que o meu cérebro não descansa mais. A partir do momento que eu entendi o que se passa por trás das coisas, eu vejo um outdoor na rua e penso, olha ali, ó. Estratégia, Isso lugar, aqui- o mapa. Isso aqui eu sei o que é. Quantos carros passam por aqui. Aham. Horário de pico, eu sei tudo que você está fazendo, dona empresa. Eu tô vendo o que você tá fazendo. E outra coisa que eu achei legal foi, assim, o Dani falou que ele já é técnico em Publicidade. publicidade e o Lucas trabalha na parte de CS, né? E daí tu percebe, assim, quais foram o que mais surpreendeu ele, o que mais surpreendeu ele. Então, é um curso que ele abraça muita coisa ao mesmo tempo. Sim, quando eu entrei, a gente tinha, acho que 2 que tinham saído do ensino médio direto pro curso, que era eu e mais um menino. Tinha uma pessoa que tinha trocado de curso, tinha gente que já era formada e queria complementar a formação, tinha gente que veio de outra cidade, que tinha outra formação e também veio por transferência. Então, ele é um curso muito diverso e isso enriquece muito as discussões que a gente tinha em comunicação organizacional, principalmente, que foi no meu primeiro semestre. Nossa, elas eram muito legais, porque elas traziam perspectivas muito diferentes e a gente conseguiu aprender demais com isso. E durante, a nossa formação no curso veio tendo gente com muitas bagagens diferentes. Então, a gente, mesmo que a gente tenha nossos grupos, assim, né? A gente vai aprendendo muito com os outros colegas. Então, acho que essa questão de ter colegas que têm diferentes bagagens e de pessoas muito diferentes acaba até agregando, assim, porque a gente tem outros cursos que têm outros perfis, né? Que é pessoal que vem direto do ensino médio. E o nosso curso, por mais que tenha pessoas assim, também tem gente que já tá no mercado, tem gente que não tá no mercado, que Eu trabalha entrei na área. direto. Eu saí direto do ensino médio, mas o baque, assim, foi a mesma coisa. Eu gostei, só que daí eu gostei de todos. Eu também saí do ensino médio, mas também saí. Eu já estava no mercado quando eu estava no ensino médio. Aí eu era estagiário na época e fui efetivado nesse meio tempo quando comecei o curso. E outra coisa boa do curso foi que eu era estagiário, estava no ensino médio e por causa do ensino superior acabei que consegui essa promoção de ter sido efetivado. E eu vejo também que o curso ele é muito transversal, como tu comentou, os outros cursos têm outros perfis, né? Mas comunicação empresarial parece que ele passa por todas as áreas, de alguma forma. Enquanto publicidade a gente tem na cabeça que é algo muito mais visual, design também é algo muito mais visual, é o que a gente está vendo. De fato, a parte, não que eles não tenham a parte estratégica também, mas nós também temos muito mais a comunicação estratégica do porquê está atrás dos bastidores, do porquê que aquilo acontece, do porquê que aquilo está ali, entendeu? E são áreas totalmente transversais e tangentes que a gente consegue se conectar e ir para qualquer outra área. A gente pode tanto atuar quanto um jornalista faz com assessoria de imprensa,
Como a gente pode ficar por tudo, né? Exatamente, como a gente também pode entrar na área de design, na área de direção de arte, publicidade, né? Assessoria de imprensa, já falei, redação, enfim. A gente pode atuar em outras áreas também. Isso é uma outra coisa muito legal do curso. E aí eu te pergunto, tu pensava isso quando tu entrou em comunicação empresarial? Tu já pensava com esse ponto de vista quando tu entrou em comunicação empresarial ou foi uma coisa que foi se construindo? Foi algo sendo construído, porque na minha cabeça eu achava que era muito mais voltado para marketing. Então. Marketing é muito mais a venda de um produto, de uma ideia, né? E aí, não, eu vi que comunicação empresarial, no caso, é muito mais voltado para a construção de marca de uma empresa. E, consequentemente, na venda de produtos. E tudo mais, E tudo mais que rege essa área, né? A gente, uma coisa, trazendo até, voltando um pouco na tua pergunta do que mais te impressionou, eu acho que é muito do que tu falou de, nossa, eu consigo ver tudo acontecendo na prática. Quando a gente fez gestão de crise, a gente via as coisas acontecendo e a gente conversava assim, tipo, vai acontecer isso, isso, isso e isso agora. E era balela, tipo assim, acontecia isso. A previsão do futuro. Porque... As previsões da comunicação empresarial. E eu acho que eu fiquei... O mais impressionada foi isso, de ver tudo que eu tava estudando na prática. E eu acho que isso é muito legal, porque tem cursos que tu só vai conseguir colocar na prática realmente se tu vai estar atuando com aquilo toda hora. E mesmo a gente sendo... Antes de eu começar a estagiar, alguma coisa assim, eu conseguia ver as coisas acontecendo. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu, assim, de estar realmente vendo tudo que eu tô aprendendo em prática e poder aprender mais, porque quando tu vê as coisas em prática, pelo menos pra mim, eu consigo entender muito mais o que eu tô vendo e até pensar, ter mais ideias, desenvolver mais sobre isso. Então, acho que foi Tu pensava realmente assim, isso. eu não faria desse jeito. Eu Fez do jeito errado. muitas, principalmente gestão de crise. Nossa, a gente falava na aula com a Fran, tipo, meu Deus, como que tem um comunicador atrás disso? A gente pensava. Se tivesse feito Quem- comunicação empresarial, Quem que tá fazendo isso que tá fazendo desse jeito? Mas sabe, outra coisa que eu vejo também, no mercado, tem muitos profissionais de comunicação que trabalham com comunicação, mas não são qualificados para trabalhar com comunicação. Mas tem muita gente que trabalha também com comunicação que não é comunicador. Exatamente. E esse é o maior esse é o exatamente, problema, né? é isso que eu queria chegar. Gente que trabalha com gestão de crise e que não sabe fazer gestão de crise, não Exatamente. estudou pra isso. E uma coisa que o curso faz, além de, enfim, todas as coisas que você falou da gestão, da reputação, que seja, a gente é preparado para ser gestor de comunicação. Então, a gente tem um olhar sobre várias áreas. A gente tem um olhar sobre a comunicação estratégica, então tudo o que envolve a comunicação estratégica de uma empresa, mas a gente tem a ideia de construção de marca, porque a gente passa por branding, a gente passa por gestão da reputação, a gente passa por comunicação organizacional, comunicação no ambiente interno, mas a gente também tem a visão da prevenção de risco e gestão de crise. Então, se também a gente não quiser voltar só para uma área, quiser ser gestor de comunicação, a gente tem esse olhar estratégico para várias áreas. É o que eu acho, assim, ó, o que eu fiquei mais apaixonada. Porque, assim, o meu sonho de vida é ser uma gestora de comunicação. Então, eu acho que ter essa visão ampla de tudo, uma visão estratégica para tudo, relações internacionais e governamentais, gente, eu amo. Era disso que eu tava falando quando eu não sabia, quando eu disse, nem sabia que existia, nem sabia que eu era comunicador que trabalhava com isso. E a gente foi aprendendo, meu Deus, que legal. Então, eu acho que o curso dar esse leque e abrindo, a gente vai tendo noção de que é muito maior do que a gente imagina e de quantas coisas que a gente pode atuar, né? E eu vejo a mesma coisa. E o curso se prepara muito para o mundo corporativo. Não só para o mercado em si, tá? Mas o mundo corporativo puro, sólido. Porque tu for ver ali o que a gente tem nas cadeiras ali, de comunicação, voltando de novo para a comunicação organizacional, tu vê que é o que acontece no dia a dia dentro de uma empresa. Tu pode ser do setor de limpeza, tu vai perceber aquilo acontecendo. E aí tu não se dá conta que tem um profissional de comunicação por trás daquilo, né? Ou alguém habilitado, que hoje em dia talvez tenha um cargo de RH, mas que tenha cursado ou estudado comunicação empresarial para atuar e fazer aquilo que faz. Gente, e voltando um pouco assim, antes de vocês... Por que vocês escolheram fazer comunicação empresarial? Voltando assim, quebrando um pouco. deixa eu lembrar. Deixa eu pescar Deixa eu minha pensar. memória. Na verdade, eu entrei pelo ProUni, quando eu vi aquela lista de possibilidades, que são muitas.
e aqui dentro da PUC também são muitas, eu fiquei olhando cadeira e fazendo uma tela cadeira e uma tela vendo o que teria. Aí eu achei que era bem estratégico no começo, achei que era totalmente estratégico. É presencial, então ganhou vários pontos, assim, subiu vários pontos na minha lista por ser presencial, porque isso é muito bom. E eu olhando as cadeiras achei que algumas coisas ali me interessariam, outras coisas eu não sabia o que era, então talvez na hora eu não sabia que eu queria descobrir, mas agora eu sei que eu queria descobrir aquilo e que talvez algumas palavrinhas de cadeira ali já me chamavam muito a atenção, sabe? Eu acho que eu comecei bem devagar assim, pesquisei quem fazia, pesquisei os vídeos no YouTube, pesquisei, vi a Denise, stalkeei tudinho, todo mundo pra ver, tipo, será que é isso que eu quero mesmo? Procurei no LinkedIn também para ver quem é que fazia o curso, então fiz uma pesquisa bem geral, bem ampla, de todos os cursos que tinha possibilidade. E naquele momento eu achei, e agora eu concordo comigo no passado, que estava certo e era aquilo mesmo. Fez a escolha certa. Fez a escolha exata, Daniel, assim. do passado acertou muito, tô Sim, super se eu pudesse dar um recado pro muito passado, era feliz. continua nessa linha de raciocínio que ela tá dando certo e ela vai continuar dando certo. Ó, Eu caí de paraquedas, porque meu sonho era assim, era estudar na PUC. E aí eu, como trabalhava... Quando eu tinha meus 15 aninhos, eu era social media, né? Com pouco conhecimento que eu tinha. Ganhei uns trocados na época. E aí depois comecei a trabalhar com Customer Success, aí eu fui estagiário. E aí meu sonho era estudar na PUC. Eu queria estudar na PUC. Mas meu sonho era estudar na PUC. E aí eu fiz o Enem, botei lá minha nota no ProUni, consegui a bolsa pelo ProUni e botei 2 cursos, que era Comunicação Empresarial e Publicidade e Propaganda. E eu passei em Comunicação Empresarial. Pensando também que os cursos eram tangentes e Comunicação Empresarial era voltado mais para relações públicas, né? E aí, no fim, passei e acabei me surpreendendo. Eu gostei muito do curso. Sim. Como é um curso novo, foi muito... A gente estava na expectativa ali, mas a gente também não sabia o que estava por vir. Então, eu acho que a parte da pesquisa e a gente garante agora, para quem for se inscrever e quem for fazer o curso, que vale a pena. vale muito Exatamente. E outra coisa, isso também, do curso ser presencial e noturno, porque aí eu conseguia trabalhar a pena. Isso é uma vantagem. e estudar, entendeu? Porque se eu passasse na federal, por exemplo, que o curso era integral, não teria como eu fazer ele. Mas eu concordo muito contigo. Essa questão de ser noturno, ao mesmo tempo que é muito bom, que tipo, o curso é totalmente noturno, mas também tem a flexibilidade de tu fazer alguma cadeira de dia, tipo, de manhã, porque a FAMECOS tem aula de manhã e de noite. Então, eu queria fazer para compor a grade ali melhor, que batesse com meus horários. Queria fazer uma cadeira de manhã. Eu tinha essa liberdade de fazer. Então, principalmente as cadeiras que são comuns, com PP, jornal, enfim, os outros cursos da FAMECOS, ou eletivas que tu vai fazer, que tu vai direcionando para a área que tu quer. É muito livre, assim, tu escolher o horário. Então, essa questão de ser de noite é ótima. Eu também adoro estudar de noite. E tu o teu dia fica disponível para as outras coisas também. Mas também ter essa liberdade de poder escolher cadeiras em outros horários do dia também são bem interessantes. Até de tarde, se for uma eletiva, se for numa escola que tem cadeira de tarde, tu pode fazer de tarde. Enfim, acho só pra Tem uma pôr flexibilidade grande, né? Sim. E a questão de ser presencial é excelente. É assim. demais. Porque daí tu É pode muito. usar o campus, qualquer parte ali, tu entra em contato com o professor, tu vê. E até entrar em contato com um colega. Tu vê o colega, tu saber que é um colega, tu poder ter aquela amizade. Colega, não é um robô. Que é meu amigo? E é um dos poucos cursos tecnológicos que é presencial, né? E noturno. Que a maior parte é EAD ou semi-presencial. Esse é 100% presencial. Tirando as 30% das cadeiras online, né? Mas o curso em si é totalmente presencial. Então, foi um dos motivos também que decidiram a continuar, né? Em entrar no curso. E tu, Ana? Eu ia falar uma coisa que me surpreendeu. Não porque eu resolvi entrar, eu ia falar outra coisa, mas eu resolvi entrar porque eu queria alguma coisa na comunicação. E quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa naturalmente um pouco pragmática demais, então eu precisava de alguma coisa que tivesse bastante teoria, tivesse bastante prática, e assim, eu me encontrei completamente no curso, completamente. Mas uma coisa que me surpreendeu, voltando também, recapitulando um pouco, foi além das matérias, da teoria se juntar com a prática, das matérias se conversarem, foi a parte de, tipo, todo o contexto. São professores muito atenciosos. Não sei se é pelo tamanho do nosso curso ou se é o jeito Sim. da Acho que é a FAMECOS instituição. também.
Eu acho, se é o jeito da nossa escola de ser também. E a parte de materiais, que é um absurdo. Tipo, tem muita coisa. A parte de estúdios, então, onde a gente tá também envolve isso. Assim, toda essa parte, assim, da gente ter a Luana, que é a secretária do nosso curso, que a gente pode falar com a Luana, entendeu? A proximidade, assim, com os professores foi uma coisa que me encantou muito, porque eu me senti muito acolhida, sabe? Isso faz diferença pra mim. Sim. Acho que a comunidade que gira em torno do curso, né? Porque além, enfim, dos professores, do pessoal da secretaria, a gente mesmo tendo as reuniões de representação discente, isso é uma coisa que quando eu estava ali no quarto semestre também, acho que foi a partir dali que tiveram as representações discentes, foi uma coisa muito legal, porque era muito legal ouvir as pessoas que já tinham passado por aquilo. Então, acho que ter esse ponto de conexão com outros estudantes, e agora, no nosso último semestre, a gente sempre perguntava para Denise, como é que tá o curso? Quantas pessoas tem no curso? E ela falava, tem tem esse número de pessoas. E a gente, nossa, que legal. Tipo, a gente não é a primeira turma, a gente é a segunda turma. Mas ver vocês entrando e aí poder ter contato com vocês e ver, tipo, nossa, realmente tá crescendo e tem pessoas reais fazendo. E a gente tá aqui, a gente tem esse contato e poder compartilhar nossa experiência com vocês. Era muito legal. Então, é um espaço também que a gente se sentia muito confortável e que aproximava o curso como um todo, né? Então, quem tá saindo, quem tá entrando, Sim. quem tá no meio. Então, além do contato esse com os professores mais próximo, isso vem do presencial também, né? De ter esse contato com o resto do pessoal. Porque hoje, se tu vai ver um curso maior, tu não vai saber quem é que tá ali no primeiro, quem tá no quinto. Eu sei quase todo mundo que tá no curso hoje. Eu ia dizer isso. Olhando para outros cursos maiores, ou que tem outras turmas, outros turnos, né? Eles não têm isso de amigos próximos de eu escutar. Eles não têm tanto essa aproximação ali com o coordenador ou com os professores. E isso é uma coisa que eu gostei muito do curso de comunicação empresarial por ser pequeno até agora. A gente também espera vocês. Também tem a aproximação com a coordenadora, quando eu entrei no curso, a professora Denise me chamou para conversar, e depois, ali quando a gente passa pro próximo semestre, olha as cadeiras, né, as eletivas, enfim, ela também chamou todo mundo para conversar. Acho que é muita disponibilidade, isso, gente. Exatamente. Às vezes a gente nem sabe como que ela tem tanta agenda, como que a Profidê tem tanto horário. Tá bom, gente. Então agora mudando totalmente de assunto, queria saber vocês do primeiro semestre, porque muitas vezes a gente entra no curso, e a gente já conversou um pouquinho disso aqui, mas muitas vezes a gente entra no curso e a primeira parte, uma boa parte dele, é mais teoria, assim. A gente demora aí para a parte prática. Então eu queria saber de vocês, nesses primeiros 6 meses de curso, indo agora para o segundo semestre, como que foram as experiências práticas de vocês? Vocês tiveram experiências práticas dentro da faculdade? Não tiveram ainda? Tiveram oportunidade de colocar uma experiência prática em prática fora da faculdade, mas por conta da faculdade? Como que foi isso de vocês que estão chegando agora, assim? Eu não senti em nenhum momento... Sim, tem as cadeiras teóricas, mas eu não senti que era maçante só a teoria. Porque até as cadeiras teóricas tinham prática. Seja num trabalho, numa pesquisa, num seminário, sempre tinha, de alguma forma, uma prática dentro daquela cadeira. Então, eu acho que o curso mesclou muito bem a prática com a teoria e de como a gente saía da teoria para ir para a prática. E isso é uma das outras coisas que também me surpreendeu muito dentro do curso. É muito sutil, né? Essa troca, tu vai vendo, tá fazendo a teoria ali, mas daí tu já tá na prática. E tu vai fazendo isso, uma mudança, assim, muito sutil e muito natural. Porque vai acontecendo e a gente tá super preparado, assim, pra eu não consigo te dizer qual que era prática e qual que era teórica, assim, Sim. porque eu adorava fazer tudo. Daí, tem que ter um PPT. Então deixa que eu faço. Que eu adorava fazer personalizado, então pra mim parecia que era tudo prática, sabe? Eu acho que até por esse motivo que parece que voou. Assim, parece que... Muito rápido. Era ontem que eu tinha entrado aqui, visto a palestra de iniciação, e parece que voa, assim. Então, eu acho que toda a parte prática, ela é muito bacana. Toda a parte teórica, ela acaba sendo prática, porque tu tem que fazer algo, algum PPT, criar algo, ou estudar sobre algo que acaba sendo prática também. Então, eu acho que mescla muito, que nem tu falou. Tu não consegue ver a oscilação ali, parece que tudo é excelente, assim. Posso dizer que é excelente, assim. E que... Não achei que nenhuma foi
tão teórica, aquele teórico maçante, que nem o Lucas Sim. falou, sabe? Parecia que foi tudo fluindo da melhor maneira. Então, as aulas de laboratório de comunicação são as mais práticas, então elas são incríveis. Eu adoro a parte de prática, de fazer, de construir, de criar. E aquela coisa em grupo também é bem bacana, de tu ter uma ideia, não sabe como desenvolver, e daí um colega fala, o que tu acha de fazer isso? E o outro colega fala, adiciona isso, tira isso. Então, é bom que tu pratica aquilo e não é só tu, não é só o teu eu ali, o que tu acha. E às vezes fica melhor, às vezes a tua ideia não é a melhor de todas, e talvez a Ana tenha uma coisa para adicionar, o Lucas tem outra, e aquilo vira um trabalho perfeito, que tu, tipo, tem orgulho de apresentar, orgulho de botar no LinkedIn, tu quer que todo mundo veja aquele trabalho, sabe? Então, acho que a prática dá essa possibilidade, assim, que eu volto a dizer que é excelente. Assim. E daí agora, se eu falar de projetos que a gente fez, vai ser um pouco redundante, porque os meus projetos favoritos foi um com o Dani e outro com o Lucas. Então, eu meio que vou roubar o espaço de fala deles, mas a gente começou a idealizar, assim, um projeto meio de uma... Eu nem sei dizer mais em que instância a gente tá disso, do Fala Mecos. Ah, o Fala Mecos tá Foi uma parado ideia por que... enquanto. Ai, não sei exatamente o que a gente vai fazer, mas a gente vai Foi em fazer cadeira alguma ou foi, coisa. tipo, assim? Nasceu numa cadeira, que a gente precisava fazer um podcast. E daí a gente tava dando nomes pros podcasts e o Lucas falou assim, Fala Mecos. Eu falei, amei. Fala Mecos, amei, quero falar Mecos, tudo, quero falar tudo. E só que não deu certo, ninguém aprovou nessa ideia. É que naquele momento não era... Caíram em cima de mim por causa desse nome. E eu defendendo o Lucas dos tiros, mas não tem problema. Daí, depois, em laboratório de comunicação, a gente teve a oportunidade de transformar o Fala Mecos no primeiro podcast, no primeiro episódio de podcast. Então, a gente ainda quer crescer com essa ideia do Fala Mecos, assim, de fazer alguma coisa um pouco maior do que só cadeiras. Isso é uma coisa que acontece muito. Inclusive, eu vou dar outro projeto que a gente está fazendo, que eles saem da sala de aula. Eles nascem em sala de aula, mas eles saem da sala de aula. A gente fez um projeto para a cadeira de gestão da reputação, um produto, uma inovação para a Docile. E agora a gente está planejando, não contem para ninguém, isso é um segredo. A gente Fica entre nós e a ótimo. Docile aqui. A gente está planejando falar com a marca, assim, tentar uma conexão ali para ver o que a gente consegue fazer, porque o trabalho ficou muito legal. A gente Eu ficou vi assim no LinkedIn. muito satisfeitos, né? Sim. Nossa, esse trabalho eu acho que foi o que eu mais gostei de fazer. O grupo também foi excelente bom. nisso. E eu acho bom ressaltar que o professor, além de tu fazer o que ele está pedindo ali para garantir a nota e tudo mais, aquilo que é normal, ele deu a oportunidade, a professora deu a oportunidade de conversar com a gente para além daquilo, para além da nota. Então, para apresentar para uma empresa, vocês precisam arrumar isso, tirar isso, porque isso foi o que eu pedi por causa da cadeira, mas isso não precisa para eles sabem. Então, foi depois da aula, ela marcou um feedback com a gente, assim, e foi incrível. Ela também vê que o projeto é legal, ela vê que a gente estava entusiasmado com o projeto e dá a oportunidade de Ela melhorar. impulsiona, né? Impulsionou o nosso projeto total, Isso foi assim. muito legal. E com certeza você deve ter tido milhões de experiências dessa, porque a gente faz muito trabalho ao longo do Isso semestre. é uma coisa que vocês vão perceber. Calma. Isso é uma coisa que vocês vão perceber ao longo de todo o curso. Porque eu e as gurias, a gente tem vários projetos que a gente foi. Vamos tirar isso do papel, vamos tirar isso do papel. E a gente tirou realmente o projeto do papel. Por exemplo, teve um projeto que a gente pensou lá no início, na cadeira de indústria criativa. Aí a gente depois teve empreendedorismo na indústria criativa. E a gente lapidou a nossa ideia. E aí o projeto estava muito legal. A gente disse, nossa, isso aqui precisa acontecer. E aí a gente disse, então vamos fazer acontecer. E aí a gente levou para o Torneio Empreendedor. A gente ganhou um dos destaques do Torneio Empreendedor com a Agis, que é a agência de experimental de software, uma coisa assim, ali do pessoal da tecnologia, enfim, que desenvolve tudo, da engenharia de software. Então, a gente ganhou uma prova conceitual, uma primeira versão do nosso projeto, que tinha a ver com o desenvolvimento de um aplicativo e tudo mais. E eles fizeram. Então, esse semestre, que foi o nosso último aqui também, a gente ficou acompanhando a nossa ideia sair do papel e tá pronto para ir pro mundo. Então, é uma coisa que a gente desenvolveu dentro de 2 cadeiras, levou para outra coisa aqui dentro da PUC, foi lapidando a ideia, levou para ser desenvolvido e agora, nasceu.
Outras ideias que a gente teve em branding, em outras coisas, ainda são projetos que os professores às vezes nos falavam, isso aqui vocês precisam colocar em prática. Ou tem coisas que a gente pensa mesmo e coloca em prática. Mais pra frente, a gente tem clientes reais nas cadeiras, que, no caso que a gente precisa entrar em contato com eles antes e entregar, fazer a apresentação para eles, que é muito legal. Tu conversa com eles, entende a necessidade, tu faz exatamente o que eles precisam. Então, e depois a gente apresenta, entrega para eles e vê o resultado acontecendo. Então, é uma coisa que tu vai tirando do papel ao longo do tempo. E é muito legal, é muito gratificante ver todos os resultados assim. E é uma coisa que também acontecia desde o primeiro semestre e continua acontecendo em todos os semestres. No decorrer dos semestres, tu que já tá mais avançada, finalizando, tu consegue aperfeiçoar teu trabalho, né? Tipo, agora a gente tava no começo, era o primeiro trabalho, mas no semestre que vem a gente já tem toda a gestão da reputação, a gente já tem todos os outros trabalhos que a gente já fez, então a gente já sabe lapidar bagagem, melhor. né? Sim, e isso é uma coisa até de dica para vocês. Vocês não precisam ficar nessas de, em todas as cadeiras, fazer um projeto diferente. Às vezes é legal, tipo, vou pensar em um projeto diferente de cada cadeira. Mas às vezes tu tem uma ideia muito legal. Tu pode usar o mesmo projeto para lapidar em cadeiras diferentes e se torna um projeto grande e real, sabe? Então, sei lá, tu tem uma ideia em indústria criativa. Lapida essa ideia em branding, de repente até ativação de marca, não sei. Vai lapidando essa ideia e tu vai colocando em prática. Então, realmente tem muito disso. Eu tive uma ideia muito boa também para uma marca. Um projeto que era para a Qualy também, que nasceu com uma ideia também na gestão de reputação, que isso evoluiu, e aí teve um outro momento em um outro trabalho que eu pensei, por que eu não continuo, entendeu? A ideia, por que eu não dou continuidade e melhoro ela? Né? Aí eu pensei que eu até ia perder nota por causa disso, que eu tava aproveitando a minha própria ideia, né? E aí no fim acabou dando muito certo. Tem que aproveitar. E sabe o que essa conversa me remete? A gente entra, talvez, em comunicação empresarial pensando que vai ser uma coisa totalmente estratégica, totalmente séria, totalmente fechada. E não, a gente cria muita coisa. Tem muita liberdade. A gente cria muita coisa, a gente tem liberdade para fazer milhões de coisas diferentes. A cabecinha explode de ideia. A nossa cabeça tem várias abas, assim, ó. Tem várias coisas, entendeu? E daí é outro leque que se abre, entendeu? É a mesma coisa voltando aos leques. Sim. Né? O leque do empreendedorismo também abre, vocês vão ver. E na questão... Pode falar. E na questão da conexão ali com o pessoal, de pegar a ideia de um, pegar a ideia do outro e transformar numa ideia maior, isso também vem muito do curso presencial. Eu sinto muito isso, que se fosse num curso EAD não ia ter esse mesmo sentimento. E também pela infraestrutura da PUC em si, não só da FAMECOS, mas da PUC em si, da universidade por si só. Que acho que isso tudo complementa numa coisa só e deixa a experiência cada vez melhor. Com certeza. Porque, tu pode pensar em projetos aqui na FAMECOS que o pessoal da administração pode te ajudar, ou o pessoal da engenharia de software pode te ajudar, ou o pessoal do IDEAR, que é de empreendedorismo, também pode te ajudar a desenvolver. Teve gente teve um pessoal da publicidade que eu vi que também desenvolveu um trabalho de empreendedorismo da indústria criativa e agora também está colocando em prática. Então, são cadeiras que vão abrindo muitas oportunidades. Às vezes de trabalhar com marcas que já existem, que é muito legal, ou às vezes de tu pensar num próprio projeto. Então, além dessa coisa de, nossa, a gente está preparado para lidar com a comunicação de várias empresas, várias organizações de diversos setores, mas a gente também tá com um pezinho no empreendedorismo. Com ali. certeza, porque a gente também, de certa forma, se for uma coisa... Agora eu vou trazer um papo um pouco mais teórico. A gente também, às vezes, é uma organização, entendeu? Se a gente quiser, a gente nasce uma organização ali na hora, agora, não tem problema. Uhum. Sabe? E, de novo, são percepções que nascem, né? Uhum. Porque essa noção, ela vem depois que a gente entende tudo que tem. Tem que dar o voto de confiança para entrar e se permitir... entender e ver, assim, bem de coração aberto, assim, experimentar tudo. Mas eu acho que fotografia eu não vou gostar. Não interessa. E experimentem. Faz fotografia, faz bem feito, porque tu só vai saber se tu não gosta se tu fizer. Bem feito. Porque E senão, bem feito. se tu fizer mal feito, tu não vai gostar. E o professor isso. também não. Eu digo que tem que se arriscar.
tu não sabe fazer, mas tenta, chama o professor, chama Sim. outro, eles vão te ajudar. Independente vai se ele aprender te a dá fazer. aula naquele momento ou não, na tua cadeira ou não. Ajudam. Eles vão te ajudar. O pessoal ali do audiovisual também te Total. ajuda. Fala assim, Gente, gente, muito. eu não sei que câmera usar e eles vão te ajudar. Então, Sim. usa o campus, usa as Usa- pessoas. É, Sim. e dá o voto de confiança, assim, vai de mente aberta, de coração aberto, tudo. Vai, Tá todo vai. mundo à disposição pra ajudar, É, e sim. lembrando que tá todo mundo aqui pra aprender, então não precisa ficar um vídeo É. perfeito, não precisa ficar uma propaganda perfeita, não precisa... Só faz o melhor que tu conseguir e vende a tua ideia como se ela fosse a melhor. Eu acho que tu colocar É, confiança na tua autoconfiança, ideia é isso que eu quero, é isso que eu fiz e é isso que vai dar certo. Concordo totalmente. Eu também. Tá, gente, então pra ir finalizando o nosso papo, conversando e tal, ainda depois tem um joguinho pra fazer com vocês, eu e a Ana. Mas queria saber de vocês, assim, agora, finalizando o primeiro semestre, com o pezinho no segundo, do semestre que vocês fizeram. Qual foi a cadeira favorita de vocês? Uma só. Ou tá, pode ser duas, que ainda não é o joguinho. E das coisas que estão por vir, o que vocês estão mais ansiosos pra aprender, que vocês já deram uma olhada ali na grade, disseram, nossa, acho que vai ser muito legal aprender sobre isso. Então, o que foi de mais legal até agora? O que vocês estão mais ansiosos para aprender? Tá. Posso pensar um pouco? Pode. Tu já Posso sabe? responder? Pode. A minha cadeira favorita foi comunicação organizacional. Sim. Para mim, ela foi essencial em várias áreas, principalmente na minha área de atuação. Ela ali, como eu trato de comunicação interna junto a clientes, acabou que foi muito útil ali na minha jornada profissional. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta Qual que tu tá ansioso? o que tá mais ansioso pro que tá por vir, que tu já deu uma olhada, assim? Ou até no próximo semestre, já montou teus Já. horários? Tem duas na verdade não são cadeiras, mas são eletivas. Pode? Pode. Tem uma que eu não achei que eu gostaria tanto, mas eu acho que o clima Diabo Veste Prado 2 tá pra sair. Tem uma cadeira que é de moda. Moda e produção... Eu me esqueci, mas é alguma coisa voltada pra mim de moda. Sim, nossa, eu sei que cadeira é essa. Tem muita avaliação boa. Eu ouço muito bem dessa cadeira. E eu fiquei muito entusiasmado pra fazer, nem penso atuar no mercado de moda, assim. Mas fazer, Mas né? surgiu um projeto, recentemente, uma oportunidade na área, e eu pensei, por É que isso. não, sabe? E aí, no fim, não foi pra frente, mas quem sabe futuramente. E outra bem mais técnica é ferramentas de edição. Ali, bem técnico mesmo, não design, ferramentas de edição, mexer na prática. básico. É, básica, Photoshop, Ter Illustrator, conhecimento. After Gosta. Effects. Gosto disso. Então tá. E tu? Ai, não sei. Não Só façam uma perguntas mesmo. Tem que difíceis. ser Não, só- pode ser duas. Pode ser todas as cadeiras. Todas. Eu acho que laboratório de comunicação. Eu acho que pelo um contexto geral, assim, Sim. de tudo. O professor, os trabalhos que ele disponibilizou, tudo que ele Ajudou. ajudou, tudo que Maravilhoso. ele levou pessoas para conversar com a gente. Sim. Então a gente fazia cadeira com outros cursos, ele levou uma de cada curso para conversar. Então, além do nosso curso, a gente tinha como entender o universo do outro, assim. Isso Total. foi total. E eu acho que eu vou querer fazer, todas que tiverem moda, eu quero fazer todas, assim. E tudo que eu acho que envolve mais a criatividade da indústria criativa, eu acho que é algo que eu tô me interessando cada vez mais, assim. Eu fico muito empolgado em fazer. Tipo, a Ana sabe, eu fiz um trabalho com ela, Sim, então eu também fico muito empolgada assim, e a gente fica assim, a juntos. gente fica assim, juntos, né? Tipo, ainda bem que tem um professor que fala assim, Calma, nós não vamos dar Sim, Não e tem vai. gente que faz assim, voem, mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que dizem voem, mas assim, com cuidado, segurando, com né? cuidado. Voa abaixo, que tu não Porque- sabe muito É, voar. não, e não é nem isso, assim, pra gente não se frustrar, sabe? Aham. Mas que bota muita confiança, né, gente? Mas que eles sabem o caminho, sabe? Então é Sim. muito bom ter professores. No começo eu assim. até fiquei com esse receio, assim, tipo, tá botando muito, assim, será que eu sou isso, assim, que tá falando? E aí eu me olho no espelho e daí eu vejo o trabalho pronto e eu sou isso mesmo. Eu tipo, fiz isso mesmo. eu fiz isso mesmo, ela falou que ia dar certo e deu certo. E eu acho que isso é muito bom, sabe? De todas as cadeiras, todos os professores que a gente teve, eles incentivam. Muito. E eles mostram que a gente pode fazer aquilo. Então aquilo dá Total. Sim. um prazer, assim, de fazer cada trabalho. As eletivas eu também tô... Mas é que eu sou um pouco maluco, então eu queria fazer gastronomia. Mas faz, aproveita. Mas se quiser trabalhar coisas com diferentes, um lugar né? que É. envolva comida, quero fazer Total. gastronomia. Queria fazer mais eletivas do que eu já posso também. Mas tu eu pode também. fazer. Vamos conversar depois. Vamos trocar um contato. E então. como tu tá no final, eu queria que tu desse dicas de eletivas que tu fez e que a gente
pelo nosso perfil, assim, que a gente vai gostar. Faço. É conduzindo o podcast, Dou né? dicas. Dou dicas. E Fala tu antes, cadeira Ah. de que eu mais gostei... Ai, Uhum. não sei. Todas. As matérias que eu mais gostei, eu fico entre laboratório de comunicação, comunicação organizacional e gestão da reputação. Porque pra mim, gestão da reputação e comunicação organizacional eu não consigo mais separar também, então pra mim se fez uma coisa só. A união de segunda e terça Aham, funcionou. a união da segunda-feira e da terça-feira, mas o que eu quero fazer, e eu tô ansiosa, assim, são todas as partes de indústria criativa também, que me interessa muito, essa parte cultural, produções, grandes produções também. Enfim, tudo nessa parte. Vou confessar, não olhei as eletivas, gente. Não quis me aprofundar nessa curiosidade ainda. Mas para o terceiro semestre já estou planejando. E eu acho que é isso. E é muito legal, uma coisa, que isso que vocês falaram da indústria criativa, mas tem em todas as cadeiras, até tu comentou também, que foi uma pessoa de fora falar na cadeira de laboratório, isso é uma coisa também que tem. Como o nosso curso é de noite, muitas vezes a gente acaba não conseguindo ir em algumas empresas, porque elas já estão, enfim, horário de Fechadas. funcionamento, elas estão fechadas, né? Mas é muito profissional, que trabalha nas empresas que a gente visitaria. E é muito legal aprender, não só com os colegas e com os professores, mas também com gente que está no mercado trabalhando com aquilo na prática todos os dias. Então é muito legal. No laboratório de comunicação a gente recebeu o Juliano Castro, que apresenta o Jornal, Jornal do Almoço. A gente foi na Band. A Na gente teve experiências A assim, gente incríveis. apareceu na Band ao vivo, tá entendendo? É verdade. Foram citados. Sim. Citados não, a gente Ele apareceu! fez, Apareceu na ele tela. fez até uma poesia pra gente ali. Viu? Os donos da bola, a gente apareceu. Não, mas é... isso? Donos É da isso. bola? Eu não sou muito do futebol, gente, vocês me perdoem, mas eu acho que é isso. A gente apareceu, tava lá do lado deles, ele fez até uma coisa mais poética pra nós. Mas é muito legal, tu tem contato com muita gente do mercado, ou até mesmo, sei lá, É nas muito aulas massa. abertas, nas palestras que tem aqui. É muito show, muito show. Isso eu gostei muito, assim, a gente teve um moço da Eletromídia, por exemplo, que veio falar de OH, questão de mensuração de resultados, foi muito legal. Às vezes tem gente que vem falar de uma coisa que tu não tá conseguindo ver, nossa, mas como será que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha com isso? Tu não consegue se ver, às vezes, trabalhando com isso, porque não é a área que tu, de repente, tá fazendo estágio ou que tu teria super interesse. E aí vem uma pessoa, fala como é que é o dia a dia, como que eles fazem aquilo, e tu fica, nossa, muito legal. E aí abre mais uma aba na tua cabeça. Então, acho que é isso. E indo na tua pergunta de eletivas, eu direcionei minhas eletivas muito para a área de gestão. Então, eu tenho mais essa bagagem para falar. Não sei se é uma coisa que vocês têm interesse. Também voltei um pouquinho para a área de empreendedorismo, liderança. Enfim, essa área de gestão como um todo. Então, uma eletiva que eu gostei muito de fazer foi comportamento organizacional. Vai muito de encontro com uma parte de comunicação no ambiente interno que vocês vão ter semestre que vem? Ou Não, é no pra- terceiro? Não, acho que é no terceiro. No terceiro, tá. Mas enfim, vai muito de encontro com essa cadeira que vocês vão ter. E também com, enfim, muitas coisas que a gente vê acontecendo na prática quando a gente está dentro de organizações. É uma área que eu me interessei muito e as aulas são muito legais, o professor é muito legal. Então, é uma cadeira que eu indico para todo mundo fazer. Porque, nossa, eu amei. E outra cadeira que eu gostei muito, que foi inclusive com o mesmo professor, foi de desafios da liderança. Então, ele pegava... Às vezes tinham conteúdos muito parecidos, até por ser o mesmo professor, e por ser um pouco da mesma área, então tinham aulas, por exemplo, em comportamento organizacional, que falava sobre liderança, liderados, enfim, mas a gente via muito específico ali, e foi uma cadeira muito legal de fazer, porque também é uma cadeira que muita gente faz de eletiva, então tem muita gente interessada em fazer, e pessoal que faz ali administração com foco em liderança, gestão de pessoas, então é um pessoal muito engajado, então foi uma cadeira muito legal de fazer também, parte de projeto, a gente consegue se ver como líder também, então a gente vai fazendo trabalhos que vão até trabalhando o teu autoconhecimento, então é muito interessante, assim. Acho que foram as duas cadeiras que eu mais gostei de fazer, mas pra vocês terem uma noção, eu fiz, tipo, francês, eu fiz... O que mais que eu fiz? Desafios do empreendedor, formação do empreendedor. O que mais que eu fiz? Não sei. Esse semestre eu fiz administração de pessoas, que é uma cadeira online, fiz também. E eu acho que foi isso.
Mas isso é muito legal também, né? Porque a gente tem o campus inteiro Sim. pra explorar. Mas que nem você falou, se tu quer fazer gastronomia, vai fazer gastronomia. Tem até uma cadeira que é de conteúdo em gastronomia, uma coisa assim. Mas, tipo assim, se eu ficasse aqui um pouquinho mais de tempo, eu faria cadeira pra aprender a cozinhar. Eu faria. Ou, às vezes, se tu quer voltar mais pra publicidade, faz cadeiras que tem mais a ver com o lado que tu quer da publicidade. Ou, por exemplo, eu tenho um colega que queria voltar mais pro jornalismo, então ele fez questão de textos, de reportagem e tudo mais. Eu tenho outra colega que voltou até mais pra esse lado de publicidade, ela fez mídia, distribuição de conteúdo, que foi uma cadeira que ela gostou muito, inclusive com o Thiago Rigo. Então, vão explorando. Tipo, cada um vai ter uma eletiva que ama. De moda, né? Também. De moda também é. Eu fiz as eletivas do jeito que eu pensei, nossa, é isso que eu quero. Eu pensei, o que eu quero ser como profissional? E aí eu fui lá e pensei nas minhas eletivas. Então dá pra ver que foi um caminho ali, né? muito... foi um caminho muito certinho, assim, e sabe? Isso tem a ver com os objetivos que a gente estava falando antes. As pessoas entram no curso com objetivos diferentes, elas se formam com objetivos diferentes e cada um trilha o seu próprio caminho. E é uma coisa... são tantas possibilidades do campus, de dentro do que a gente tem aqui na PUC, que, assim, a gente é uma turma de o quê? Não sei quantas pessoas, mas assim, cada um para um lado, eu acho que vai ser mais ou menos isso. E que bom, porque daí a gente vai ter que indicar para as vagas, sim, etc. No futuro. E isso é uma coisa que acontece muito. Tipo, a gente, quando era só nossa turma, o pessoal também que estava se formando antes da gente, eles falaram. A gente sempre compartilhava, pessoal, eu sei que tal pessoa tem interesse mais nessa vaga, então mais nessa área. A própria Denise sabe quais são nossos interesses, então ela vai mandando. Os professores, é muito legal, isso já entrando em dicas, é muito legal de vocês irem tendo conexões, perguntar, tu não sabe uma vaga nessa área? Ou eles mesmos falam em sala de aula, sei de uma vaga. Aproveitar essas indicações, porque indicação é uma coisa... eu consegui meu primeiro estágio por indicação e foi um estágio muito positivo, assim. Então, aproveitar essa conexão com os professores ou com quem vem aqui e de empresas que falam, tem vaga aberta, pessoal, deem uma olhada. Então, aproveitar muito isso, assim. Agora a gente vai fazer uma dinâmica bem dinâmica, tá? Com bem rapidinha. Bem rápida. É questão, assim, de um bate-volta mesmo. Eu vou começar. É assim, é uma palavra, no máximo uma frase para responder as perguntas que a gente vai fazer pra bem vocês. Rapidinho. Tá bom? Primeiro responde o Lucas, depois responde o Daniel, que também vou decidir aqui. Descreva o curso de comunicação empresarial em uma palavra. Estratégia. Eu acho que... Estratégia, eu acho que é o máximo, assim. Tá. Próxima pergunta é... Uma área da comunicação empresarial. Gestão da reputação. Assessoria de imprensa. Ai, que jogo tenso, né? Também tô tenso, não tô respondendo. Tu nem precisa responder. Uma cadeira. Comunicação organizacional. E laboratório de comunicação. O lugar que vocês mais gostam na Famecos. O hall de entrada. O hall de entrada e a sala de informática. Eu sempre tô na sala de informática. Me achem lá. Ótimo. E por último, uma dica rápida, tá? Uma dica rápida para futuros estudantes de comunicação empresarial. Explorem cadeiras, explorem carreiras, explorem o campus inteiro. Explorem. Explorem. Eu acho que a minha dica é: faça um trabalho com todos os colegas. É a principal. E depois tu vai selecionando com quem tu faz e com quem tu não deve fazer. É simples, tem que ter estratégia para fazer o curso. É óbvio, assim, tu tem que fazer, tem. Sim. Faça amiga com todo mundo, faça conexões, então, com pessoas que não são do curso, com pessoas que são do curso, que são de publicidade, pessoas que estão avançadas, que não estão, que entraram agora, faça conexões com professores, faça conexões. Eu acho que é o principal, assim, para se manter no curso e para se manter na vida, futuro e tudo mais. E agregando, então, as dicas deles, acho que uma central é aproveitar as oportunidades que a Famecos te dá, que o curso te dá, que os professores te dão. Então, aproveitar. O que os 2 anos e meio passam rápido. Então, são 2 anos e meio para aproveitar as oportunidades que vêm e fazem sentido para vocês. Ou que às vezes não fazem sentido, mas vão começar a fazer. Então, explorar realmente esse mundo gigante da comunicação que a gente está começando a conhecer.
E é isso, né? Eu acho. A gente Acho já que é falou isso. bastante. Eu queria só dizer que se precisar falar com a gente no Instagram, quem Estamos quiser super entrar, quiser disponíveis. dicas e pode entrar em contato com a gente no Instagram, na Famecos mesmo, entrar em contato no Instagram. A gente sempre vai estar lá. Adoramos falar oportunidade. sobre o nosso curso. Adoramos falar, ponto. Sigam @LucasBParódias e Fala Mecos TV no YouTube. Então, acho que é isso, gente. Podemos isso. encerrar? Então foi esse o episódio de hoje de Comunicação Empresarial na Prática. Espero que vocês tenham gostado e se interessado muito por nosso curso. E é isso. Muito Né? obrigada pela atenção de Obrigado. todo Tchau, mundo. tchau, Até o tchau. próximo Tchau. episódio.